Oi, gente, tudo bom? Queria conversar aqui com vocês uma dúvida muito comum que as pessoas têm em relação à reforma e carisma, ou mais especificamente em relação ao lado carisma, né, da igreja. Como que a gente desenvolve os dons? Né? Como que a gente busca os dons? Como que eles se manifestam? E eu particularmente eu acho que tem uma resposta diferente para cada um, porque eu acho que isso é fruto da nossa caminhada com Deus e cada um tem uma caminhada diferente. Mas na Bíblia a gente percebe que tem um padrão, né? Então, por exemplo, se você olha para Jesus, ele é batizado, recebe o Espírito Santo e aí ele passa por um período de retiro, né? Ele vai para o deserto, ele passa lá 40 dias e 40 noites na presença de Deus, depois ele é tentado pelo diabo e aí a partir daquele instante ele começa a exercer o ministério dele com poder, né? Quando você olha para Atos 2, você também percebe que tem um padrão, né? Os apóstolos, eles passam um tempo com Jesus é assunto aos céus, e aí Jesus ele fala que eles têm que permanecer em Jerusalém até a época deles serem revestidos com poder, né? E aí os apóstolos então passam um longo tempo no cenáculo, eu falo longo tempo porque foi com certeza mais de um mês, provavelmente mais de 2 até. Não mais de 2 não, mas mais de um mês com certeza. E eles oram, né? Eles buscam a Deus, eles se reúnem com as mulheres, né? E aí, passado esse tempo, eles também recebem o Espírito Santo, e aí no caso de forma maravilhosa, né? Miraculosa, como foi no Pentecoste, e depois eles começam a exercer o ministério, né? Então a gente percebe que tem um padrão, e o padrão é mais ou menos o seguinte: você busca primeiro a Deus, né? Eu até acho assim, como é que eu busco os dons? Como é que eu busco o dom de línguas? Como é que eu busco o dom de profecia? Como é que eu cumpro o mandamento que Paulo coloca lá em 1 Coríntios, né? 14, de que eu devo buscar com zelo os melhores dons, né? E aí a resposta é essa. Eu acho que primeiro você busca a Deus, você ora, você jejua, você procura se aprofundar na palavra de Deus. Mas uma coisa que eu percebo também é que esses dons eles são dados para ministério, tá? Então assim, se você não vai se envolver com o ministério, e ministério não estou falando ministério ordenado, porque nós como leigos também podemos ter ministério. Mas a grande questão é a seguinte: Deus não vai ficar dando dons sobrenaturais, miraculosos, se você não vai usar esses dons. Deus não vai ficar derramando do Espírito Santo com poder sobre as pessoas, se as pessoas não estão dispostas a usar isso para o crescimento do reino de Deus. Mas e os outros casos de Atos dos Apóstolos? Olha, tem um sentido salvífico, né, que por exemplo em Samaria, né, quando Pedro e João oram, né, pelos samaritanos, aquilo faz parte do que a gente chama de história da redenção. Então, quando Jesus fala para os apóstolos que eles vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, cada vez que o Espírito Santo é derramado, vamos colocar assim, simbolicamente pela primeira vez para inaugurar esses períodos, tem aquela coisa das línguas e tudo mais. Mas essas pessoas, elas testemunham para outras daquilo que aconteceu com elas. E foi assim que a igreja nasceu e se estabeleceu na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, né? Até onde a gente está aqui hoje. Então, a gente tem que buscar, mas a gente tem que buscar com o intuito de usar os dons, né? De profetizar, de orar em outras línguas, de pregar o evangelho. A gente precisa ter isso em mente, de que o dom ele não é dado para minha satisfação. O dom ele não é dado porque eu possa ter uma experiência espiritual marcante. O dom ele é dado para serviço. O dom ele é dado para ministério, tá? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente está nessa questão de buscar esses dons sobrenaturais do Espírito Santo, digamos assim. E no meu caso foi assim, né? Como é que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo foi mais ou menos o seguinte: eu era um adolescente ainda, tinha 17 anos de idade, estava no 3º ano do ensino médio e acabou que, por uma daquelas coisas que só Deus consegue explicar, eu mesmo sem ter muita experiência, sem saber pregar, sem saber fazer um estudo bíblico, acabei assumindo a presidência do Núcleo de Alunos Evangélicos, o NAE, do Colégio Militar de Brasília. E a gente estava tendo muita dificuldade no começo com o NAE, e a gente estava fazendo reuniões de liderança e a gente resolveu orar, né? A gente percebeu que estava tendo dificuldade e a gente resolveu orar. E eu lembro direitinho que eu fiz um estudo sobre João 15, na verdade eu li João 15, né? E a gente orou e aí o Espírito Santo se manifestou no nosso meio, a gente começou a orar em línguas. No meu caso eu profetizei, então eu primeiro profetizei, depois que eu fui orar em línguas.
mas foi algo que a gente pediu e que a gente recebeu para poder evangelizar e alcançar pessoas no Colégio Militar de Brasília. Quando eu fui orar em línguas foi durante a ministração de louvor no Núcleo de Vida Cristã. A gente fazia muita vigília, fazia muita reunião de oração. Foi um momento muito bom, porque o NVC, né, o Núcleo de Vida Cristã, naquela época tinha chegado uma quantidade de gente maior do que várias igrejas chegam, né? A gente chegou perto de 80 pessoas, talvez até mais, lá para os idos de 98 a 2002, que foi a época que eu estava lá na UNB, né? E foi tudo para ministério, gente, assim, foi um momento de contemplação, de você buscar Deus, de ter intimidade com o Senhor, mas com o fim de poder usar isso para o ministério. Então, se você é pastor carismático, né, ou se você é um reformado carismático e você não sabe como buscar, você, não, tipo assim, eu tenho a fé, mas eu não tenho a prática, olha, assim, tá certo que Deus é soberano, Ele dá o dom para quem quer, e mesmo que quando a gente busca intensamente, pode ser que Ele não dê um determinado dom. Por exemplo, Ele não dá o dom de línguas para todo mundo, Ele não dá o dom de profecia para todo mundo. Mas os dons, eles surgem em um contexto de busca a Deus e em um contexto de ministério, tá? Então, essas são duas dicas que eu tenho para dar. E uma última implicação que isso tem é a seguinte: a gente precisa superar essa questão de discutir se os dons existem, se os dons não existem, porque Deus, ele não está dando dom para a gente poder esfregar na cara dos cessacionistas, né? Ou seja, daqueles que falam que esses dons cessaram. Deus, ele não dá esses dons para a gente esfregar na cara dos outros e dizer que eles existem. Deus dá esses dons para ministério, para trabalho. Então a gente tem que sair dessa discussão se o dom existe ou não e começar a discutir como que usa, né? Por exemplo, o dom de profecia, ele é para edificação, consolo e exortação da igreja. Ele não é para prever futuro, ele não é horóscopo gospel e ele também não é para ficar ungindo político corrupto por aí, que são maneiras erradas que o dom de profecia tem sido usado, tá? O dom de profecia também não é para a gente descobrir com quem a gente vai casar. O dom de profecia, ele é para edificação, consolo e exortação da igreja. Está escrito lá na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 14, depois você abre a sua Bíblia e confere lá, tá? Então, vamos sair da discussão teórica e ir para o ministério, tá bom? Então, contemplação, amizade com Deus, busca da presença de Deus na nossa vida e ministério, com o intuito de ministrar. Junta isso daí, junta um grupo de pessoas que tem esse objetivo, comecem a se reunir, ainda que seja pelo Zoom, para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus. Quando possível, comecem a orar um impondo as mãos pelos outros e, eventualmente, o poder de Deus vai se manifestar, tá bom? Deus abençoe vocês. Se liga lá na Igreja Reforma e Carisma, que é a minha igreja aqui em Brasília, é uma igreja que a gente está plantando agora. A gente é bem pequenininho ainda, mas a gente tem essa esperança de que Deus vai se manifestar com grande poder no nosso meio. Se você acredita nisso, ore também com a gente. Se você está aqui em Brasília, me procura que a gente está precisando de você, tá bom? Deus te abençoe.